Silêncio. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então hoje o professor vai falar para vocês aí sobre a degradação do solo, beleza? O professor deixou alguns vídeos, ali no Class para vocês, logicamente para ilustrar direitinho o que é solo e também é uma videoaula de um professor bastante interessante que ele explica bem resumidamente o que é lixiviação, o que é laterização, o que é desertificação, entre outros problemas do solo, bem resumido e atrelando ainda, logicamente, ao território brasileiro. Isso daí que é o mais legalzinho ali do vídeo dele, como, logicamente, vem a calhar aí com a apostila de vocês. Contudo, eu vou abordar aqui outros fatores de degradação do solo, cujo o mesmo lá acaba não abordando. E um desses fatores, logicamente, nós não podemos esquecer, que é a erosão. Lembrando que a erosão, certo? Ela está diretamente relacionada tanto aos desgastes das rochas, certo? Que aí é até um ponto positivo, porque o desgaste da rocha vai acabar provocando efetivamente aí a formação do solo, porque como foi dito na outra aula, né? E lá em geologia, no primeiro trimestre, o que acontece? O solo, né? Ele é derivado do componente rochoso, da rocha-mãe, máter ou matriz. E o que vai provocar o processo de desgaste dessa rocha, nós também chamamos de erosão. Mas só que a erosão rochosa e a erosão do solo. A erosão do solo, logicamente, é um problema bastante grave para os seres humanos aí, porque nós dependemos do solo aí para praticar a agricultura. Beleza? E um solo, logicamente, erodido significa que é um solo pobre, um solo aí já que está perdendo a sua fertilidade. Então aqui nós temos um dos processos de degradação do solo antes de entrarmos na erosão do solo propriamente dito. Então, olha só, tá? Esse processo de degradação do solo está diretamente relacionado ao quê? Primeiro, nós podemos observar que na primeira imagem há uma mata próxima, logicamente aqui, a um lago ou a um rio, certo? Essa mata aqui, geralmente que estão nas encostas, são chamadas de matas ciliares ou também de galerias, beleza? Aí o que acontece? O homem vai lá e pá, corta, né? Começa a cortar ali as árvorezinhas, começa um processo de devastação. A partir do momento que começa esse processo de devastação, o que acontece? O solo fica desprotegido. O solo ficando desprotegido, logicamente que ele vai sofrer com a ação da chuva, com a ação do vento e com a ação da oscilação de temperatura, frio, calor e por aí vai. O que vai acontecer? Logicamente, essa oscilação, né, de frio, de calor, esse vento, essa chuva vai acabar gerando uma degradação significativa do solo, ainda mais se o relevo for íngreme, como este que aparece aqui na imagem, beleza? O que vai acontecer? Não vai ter mais as arvorezinhas para segurar, logicamente, os detritos desse solo. Esses detritos desses solos acabam se depositando, olha só, nos rios, riachos ou lagos. E, logicamente, vai provocando um processo que nós chamamos de especificamente aí assoreamento, certo? Então esse processo de assoreamento vai ocorrendo por falta da mata ciliar, mas nós não podemos esquecer que se um rio está sendo assoreado, se um lago está sendo assoreado, o que está acontecendo também no solo? O solo também está perdendo as suas propriedades minerais, ou seja, ficando infértil aí, ou ficando erodido, ou passando por um processo de lixiviação, certo? Ou até mesmo se transformando aí em uma vossoroca, beleza? Que são aí processos aí de degradação do solo bastante batido aí nos vestibulares e nas provas de concursos. Então vejam só, aqui eu tenho um solo erodido,
Logicamente que esta erosão aqui, tá, já ocasionou esse abaulamento do solo, e esta erosão foi causada, logicamente, pela devastação, certo? Ou seja, o solo ficou desprotegido. Aqui nós temos uma erosão um pouco maior que já está na condição, digamos assim, de vossoroca, certo? Então, olha que é aberta essas valas, e daí o que que acontece? Chove e todos os sais minerais da terra, certo? Acaba logicamente escoando, né, por essas valas aqui, e o solo vai ficando cada vez mais pobre, tá? Então, de um processo de erosão, nós podemos ter o processo de vossoroca, beleza? O que abre o processo de erosão muitas vezes é a lixiviação. O solo desprotegido, chove, vem a enxurrada, acaba lavando todo o solo. Esta lavagem do solo acaba, logicamente, né, fazendo com que o solo perca grandes quantidades aí de sais minerais, tornando o solo infértil, provocando então a erosão e depois a vossoroca, e assim por diante, entre outros, né, problemas que podem ser evidenciados no solo aí erodido. Aí nós temos alguns tipos de erosão, por exemplo, a erosão laminar, certo? Esta erosão laminar está diretamente relacionada ao que? Olha só, esta forma de erosão é pouco visível porque ocorre em toda a superfície do terreno desgastado, tá? De maneira uniforme. É pouco perceptível, porém de muita importância porque transporta a camada superficial do solo, onde se encontra a maioria dos nutrientes disponíveis para as plantas. Vocês devem lembrar, tá, da aula passada, que eu coloquei uma imagem para vocês ali sobre os horizontes do solo, beleza? Então nós temos ali as letrinhas com os horizontes do solo. Então nós temos o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C, o horizonte R. E lembrando, tá, que o horizonte O é o horizonte onde está o material orgânico, certo? Então ali é a parte o que superficial do solo. Então, quando ocorre esse tipo de erosão laminar, o que que acontece? Essa parte orgânica do solo está sendo retirada, onde logicamente as plantinhas não vão ter mais aqueles nutrientes para, digamos assim, brotarem, né, para germinarem, beleza? Então, a erosão laminar não é tão visível, mas contudo, né, é um processo que vai sendo, digamos assim, gerado continuamente quando o agricultor se depara, tá? Cai na real, o solo já está empobrecido. Daí o camarada vai ter que gastar, né, ali para a recuperação do solo. Aí nós temos a erosão em sulcos, certo? Que é a mais comum que nós temos. Quando nós falamos erosão em sulcos, nada mais é do que essas valinhas aqui que vão abrindo, tá? Essas outras valas aqui, onde o professor está passando o cursor, que vai abrindo, onde, logicamente, todos os nutrientes do solo vão escorrendo por essas valas e caem em uma vala um pouco maior, podendo, logicamente, aí gerar aquilo que nós chamamos de vossoroca. Então, olha só, é a forma adiantada da erosão em que a perda do solo é visível a longas distâncias. Resulta na abertura de grandes sulcos no terreno, descendo em direção às partes mais baixas, carregando grande volume de partícula. Então, sulcos no terreno nada mais é do que essas valinhas aqui. Tranquilinho? Aí a vossoroca, né, que eu estava falando até agora para vocês, que deriva de um processo aí de erosão. Então, olha só, um terreno bastante erodido, mas já está em posição de vossoroca. É quando essas valas enormes aqui são abertas, certo? E o terreno, né, continua descendo, essas valas aqui continuam aumentando, tanto em espessura quanto em profundidade. Então nós vamos ver aqui o seguinte, olha só, caracteriza a parte final da erosão, resultado de grandes danos aos proprietários rurais. São valas profundas que se formam através da intensificação da erosão em sulcos,
são de difícil recuperação quando em estágio avançado. Então veja que é aquilo que o professor está falando até agora, tá? A erosão vai derivar esta vossoroca, ou seja, é uma erosão em estado bastante avançado. Aí nós temos o desmatamento, né, que com o desmatamento nós vamos ver que o solo fica desprotegido e fica suscetível aí o processo de erosão, beleza? Aí junto com o desmatamento nós temos também as queimadas, lembrando que, tá? Este ano nosso país aí bateu recorde em queimadas, tanto, né, na floresta equatorial amazônica, quanto no Cerrado e também no Pantanal. Beleza? Então, o que fica aí após as queimadas é o que? É um solo bastante empobrecido, né? Tem alguns agricultores que ateiam fogo para limpar o solo e depois vão lá e plantam logo em cima. Mas na realidade não é um processo recomendável, porque o solo perde muitas propriedades minerais e acaba ficando aí infértil mesmo. Tranquilinho? Aí nós temos o uso intensivo de máquinas pesadas que acaba compactando o solo e abaulando, né, o terreno. Então, quando esse manejo de máquinas pesadas é feito de forma errada, certo? O que que acontece, tá? Acontece aí a degradação do solo. Por isso que o manejo do solo com esses maquinários pesados tem que ter uma técnica para eles serem utilizados. Senão, ao invés, né, de recuperar o solo, acaba compactando mais o solo e prejudicando o solo aí propriamente dito, tá bom? Então, tem que ser um uso, né, adequado, como mostra a imagem aqui. Quando o uso é inadequado, o que que acontece? Olha só, ocorre o abaulamento, certo? Este abaulamento aqui do solo começa, logicamente, a provocar o processo de erosão, depois vossoroca, e se tiver algum rio, algum lago, né, algum açude próximo, o que que acontece? Esse lago, rio, acaba sofrendo com o processo de assoreamento, belezinha? E a compactação do solo, que eu falei ali atrás, pelo uso do maquinário pesado, ocasiona isso daqui, olha só, né? Que interessante. Em solos granulados, tá? Aqui à esquerda, as raízes, olha só, desenvolve-se melhor e a água fica bem distribuída, conservando a temperatura do solo amena a 24 graus, mesmo sob o sol forte. Então, veja bem aqui, tá? Esta figurinha aqui, as raízes bem distribuídas, o solo bem fofo, né? Bem granulado, não está compactado. Agora, aqui nesta outra figura aqui, o solo já está compactado. Então, ó, em solo compactado, tá? Existem menos raízes, dá para se perceber aqui na imagem, e a água não se infiltra, deixando a planta exposta a temperatura de 58 graus aproximadamente. Então, a plantinha não vai, né, germinar como ela, certo? Como ela deveria germinar. Aí o agricultor acaba sofrendo percas e muitas vezes não sabe por quê. Então, por isso que hoje em dia o engenheiro agrônomo, um geólogo é muito importante para a agricultura, principalmente aqui no nosso país. Aí nós temos, logicamente, olha só, tá? Um cuidado com o solo específico, onde nós podemos ver que é aplicado a agricultura, logicamente, em terrenos íngremes, mas só que em método, olha só aqui, de escadarias, e a cada fim de cada uma escadaria ao que há um cordão de segurança aqui vegetal. Caso chova, certo? Essas escadarias aqui não consiga, logicamente, deter a enxurrada, logicamente, esta parte aqui, tá? Preservada, vai acabar segurando parte dessa enxurrada aqui, evitando que esta chegue aqui às estradas, evitando que o rio seja, né, assoreado e por aí vai, certo? Então, na realidade, né, o correto para a prática de agricultura em terrenos íngremes
deveria ser feito conforme está apresentado nesta imagem aqui. Você vai estar protegendo o solo e também vai estar protegendo a sociedade vigente e também os corpos de água próximo, certo? Digamos assim, a esses terrenos aqui íngremes. Belezinha? O professor Felipe fica por aqui. Qualquer dúvida, anotem para ser retiradas aí nas próximas aulas. Belezinha? Tenham uma boa semana de estudo e tudo de bom para vocês. Até mais ver. Fiquem com Deus.